Olá a todos. Muita gente que conheceu o escudo queixa-se que com o euro perdeu poder de compra, o que leva à seguinte pergunta: o euro foi positivo para Portugal, sim ou não? Eu vou responder claramente a essa pergunta: é sim. O euro é um grande problema para Portugal, mas vou argumentar porquê e vos explicar as razões pelas quais ter uma moeda em comum, não é uma moeda única, é uma moeda em comum, vou explicar a nuance entre as duas coisas, foi mal para Portugal e vamos primeiro contextualizar, explicar porque é que o euro foi criado e as consequências nefastas que o euro tem e o facto de partilhar uma moeda com países europeus que não têm nada a ver uns com os outros. Portanto, primeiro vamos à gênese do assunto. Porque é que o euro foi criado? O euro foi criado a iniciativa da França e da Alemanha, porque esses países eram atacados nos mercados de câmbio de moedas, chamado mercado Forex, pelos Estados Unidos e pelo dólar. Ou seja, atacavam o franco, moeda francesa, e o Deutschmark, moeda alemã. E então o que acontecia era que os Estados Unidos, por ter uma moeda com um volume muito superior ao volume do franco ou do Dutch, conseguia manipular a valorização dessas moedas em função dos interesses americanos. E o outro contexto é o contexto que foi chamado o ataque ao banco inglês feito pelo Soros, pelo George Soros, que basicamente apostou que a moeda, a libra, a moeda inglesa, ia baixar, manipulou os mercados financeiros com a ajuda americana para provocar a queda da libra, e o banco inglês teve que pagar milhões ao senhor Soros por essa razão. Foi, aliás, que enriqueceu esse senhor. E então, para evitar esses assuntos, decidiram, a França e a Alemanha, vamos criar uma moeda em comum para ter um volume similar ao dólar e evitar os ataques nos mercados de câmbio. Portanto, o euro era do interesse da França e da Alemanha, de Países Baixos e desse tipo de países, mas não era do interesse, explicarei-vos porquê, de Portugal, Espanha, Itália, Grécia e por aí adiante. Para conseguir convencer Portugal a aderir a uma moeda que é contra os interesses nacionais, aproveitaram dois fatores. Primeiro, o facto de termos políticos corruptos e traidores à nação, e depois, no fundo, ofereceram umas migalhas, ou seja, disseram aos portugueses: sim, de facto o euro não é bom para vocês, mas nós vamos vos dar muitos subsídios europeus para compensar. Se vocês se lembrarem, entre 2000 e 2010, basicamente, quando andavam nas ruas, viam muitas placas, financiado pela União Europeia, financiado pela Europa e tal, e foi assim que nos corromperam. Agora, essas ajudas foram todas quase para a Europa de Leste. Portanto, não é do nosso interesse, vou-vos explicar porquê. Primeiro vamos definir uma coisa que é importantíssima, onde nos mídias vos enganam. Nos mídias dizem-vos: o euro é moeda única. Nada é mais errado. O euro não é uma moeda única. O euro é uma moeda em comum. Não é a mesma coisa. Vou-vos explicar a nuance. Por exemplo, o escudo era uma moeda única de Portugal. Porque vocês tivessem um escudo no Algarve ou um escudo no Minho, esse mesmo escudo era ligado ao Banco de Portugal. Um euro, se vocês tiverem um euro francês, um euro português ou um euro alemão, e eles não são ligados ao Banco Central Europeu, ao contrário do que possam pensar. O euro português é ligado ao Banco de Portugal, o euro francês é ligado à Banque de France e o euro alemão é ligado à Deutsche Bank. É essa a realidade da situação. Portanto, é uma moeda em comum, não é uma moeda única. É uma nuance, mas que tem toda a sua importância, porque reforça os países mais ricos, porque as pessoas, quando vêem instabilidade em Portugal, Grécia, Espanha, Itália, vão deslocar o euro deles dos países de origem para a Alemanha, que vai reforçar o poder da Alemanha, no fundo, dentro da União Europeia. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é uma questão de taxas de juros. Vou-vos explicar de forma sintética como é que o interesse das taxas de juros. Basicamente, quando têm uma economia a aquecer, ou seja, forte crescimento económico e um risco de inflação, tens que aumentar as taxas diretoras para diminuir o número de empréstimos dados pelos bancos, porque aumentas o custo do empréstimo, o que vai evitar a inflação, porque vai forçar as pessoas a consumir menos. Ao invés,
quando tens uma economia que está em recessão, em estagnação ou com um crescimento económico fraco, ou seja, abaixo de 1%, tens de baixar as taxas diretoras para tornar os empréstimos mais baratos para o particular e para as empresas, o que vai, mais uma vez, permitir um aumento como é que eu digo? Um aumento dos empréstimos, então do consumo, e então relanças a economia. Basicamente, é esse o interesse da taxa diretora. Mas isso funciona quando tens o Banco de Portugal que define a taxa diretora. Mas como temos uma moeda em comum, ela é definida pela BCE, Banco Central Europeu, dirigido pela francesa Christine Lagarde. Pronto. Portanto, o que é que acontece? Imaginemos um cenário. Tens Portugal, que está com um crescimento económico baixo, tipo de 0,5%, e precisava de taxas diretoras de 1%. Ok? Muito bem. No mesmo tempo, na Estónia, por exemplo, tens um forte crescimento económico e um risco de inflação. Ou seja, o país precisaria de uma taxa de 5%. O que é que a BCE vai fazer? Vai adicionar as taxas diretoras necessárias por cada país e depois vai o dividir pelo número de Estados-membros do euro. São, se não me engano, 20. E dá uma média. O problema da média é que, como se diz, é mau para todos. Ou seja, imaginemos que a média seria 3%, ou seja, 3% de taxa de juros é demasiado alto para relançar a economia portuguesa e 3% para a Estónia é demasiado baixo para evitar a inflação. Ou seja, acaba de ser uma taxa média que é má para toda a gente. Essa é a segunda razão pela qual o euro é uma moeda catastrófica para Portugal. A outra, e é provavelmente o pior de tudo, é a terceira, que é o facto que o euro é uma moeda demasiado forte para a competitividade portuguesa. Passo a explicar. O euro é uma moeda fortemente valorizada, muito, porque dentro da União Europeia tens países como a Alemanha, Países Baixos, França, Bélgica, Finlândia, que são países que aumentam a valorização do euro, também porque é do interesse deles. Para nós é mau. Porquê? Porque o euro torna a importação mais barata e a exportação menos competitiva. Ou seja, houve um caso absurdo. Antes do euro, Portugal era autossuficiente a nível agrícola. Hoje em dia não é, por uma razão simples. Fica mais barato importar tomates vindos de Marrocos que tomates do Alentejo. Vou-vos explicar sinteticamente porquê. A valorização do euro-dólar hoje em dia é basicamente 1,10. Ou seja, é $1 euro dá $1,10. O que é que acontece? Imaginemos, no Alentejo produzes tomates que custam 25 euros e em Portugal produzes tomates, por exemplo, no Alentejo, que custam 100 euros e Marrocos produz tomates que custam $100. Ou seja, os dois 100, está bem? Muito bem. O que é que acontece? Acontece que o produto português em Portugal, à venda no nosso país, continuará a custar 100 euros, por exemplo, por 100 quilos. Dou um exemplo assim à sorte, para que entendam a ideia. Mas o produto marroquino, quando será importado para Portugal, vai cambiar de dólar para euro. E como temos um rácio de 1 para 1,10, fará que o produto marroquino em Portugal custa $90. Ou seja, mesmo que o produto português custasse 95, pela importação, como temos uma moeda forte, a importação fica mais barata, ou seja, o produto marroquino é muito mais competitivo e, obviamente, que os portugueses que têm salários baixos não vão se preocupar em comprar nacional, vão se preocupar em comprar barato. Portanto, o euro tem essa consequência. Ao invés para a exportação internacional, é péssimo. Vou-vos dar um exemplo. Imaginemos os mesmos tomates, então o marroquino $100, o português 95. Portanto, no mercado internacional, o câmbio é feito em dólar. Ou seja, o produto marroquino continuará a custar $100. O produto português esse não vai custar $95. Os 95 euros em dólares tornam-se em $105. Ou seja, o produto português fica mais caro na exportação que o produto marroquino. O que explica que o balancete comercial de Portugal está em déficit crónico por essa razão. Portanto, o euro foi mau a esse nível e, obviamente, com isso criou inflação importada. Depois não vamos falar do facto que os comerciantes, na transição
do escudo para o euro aproveitaram para aumentar os preços de forma geral e, portanto, tenho aqui explicado neste vídeo a razão pela qual o euro é o pior da União Europeia. Digam-me em comentários qual é a vossa opinião acerca desse assunto. Se tiverem dúvidas, façam perguntas, eu responderei. E vemo-nos num próximo vídeo.